Filipenses 3, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim, Filipenses 3, 7 em diante. Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte, e para ver se, de algum modo, alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Até aqui a leitura. Esse texto é um texto muito poderoso, mas a ênfase do que queremos falar hoje é a fé que vence. Existem vários tipos de fé e eu quero falar da fé dos vencedores. Nós falamos aqui da escola da fé, nossa ênfase sempre é a fé, é sempre entender aquilo que Deus quer fazer, mas o apóstolo Paulo expressa algo muito importante aqui a respeito da vida dele. Ele começa no verso 7 dizendo que as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. Quem era Paulo? Quem era esse homem que passa a considerar perda aquilo que ele considerava ganho por causa de Cristo? Paulo não era um homem simples. Paulo era um homem estudado, aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um homem que participou do Sinédrio. Ele era da guarda do templo também, porque ele não era um guarda romano, ele fazia parte da guarda do templo, aquela guarda que os judeus tinham, e por isso que ele perseguia os cristãos. Havia o apoio de Roma nisso, sim, mas quando você vai assistir o filme, por exemplo, para ficar mais prático para você, se você assistiu um filme antigo, aquele O Paixão de Cristo, você vai lembrar que tem uns guardas que vêm prender. Tem os guardas romanos e tem os guardas do templo. Então, Paulo fazia parte dessa linhagem de guarda aí. E também responsável, né? Com autorização, vamos dizer assim, não apenas responsável, com autorização para prender qualquer um que falasse no nome de Jesus. Paulo também foi um homem que consentiu, nós olharmos ali em Atos capítulo 7, ele consente com a morte de Estevão. Tanto que as vestes de Estevão é deixado aos seus pés, enquanto ele era morto apedrejado. Então todo esse conhecimento e toda essa vida que ele tinha, que era considerado uma honra para o tempo que ele vivia, que era considerado algo especial na vida de qualquer judeu, apesar de ele ter a dupla cidadania, ele era judeu, ele considerou isso como perda. Ele passou a entender isso como perda a partir do momento que ele conhece a Cristo. Então, essa perda que ele está mencionando aqui era por causa da sublimidade, ou seja, o quão sublime foi conhecer Jesus. Nós sabemos que ele teve aquele encontro com o Senhor no caminho de Damasco. E apesar de que muitos pensam que Paulo ficou apenas aqueles 3 dias cegos e a partir de ser usado por Ananias, Deus instrumentalizado Ananias para que trouxesse vista a ele novamente, ele não saiu pregando o evangelho depois daqueles 3 dias que ele ficou cego. A Bíblia vai falar em 14 anos que ele ficou se preparando para que pudesse, então, começar um ministério na profundidade daquilo que o Espírito Santo revelou para ele. E na sua humildade ele diz que conhece um homem que subiu ao 3º céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas esse homem era o próprio apóstolo Paulo. Então tudo isso que era comum e que era importante na vida dele, quando ele recebe Cristo, ele percebe que as coisas mais importantes que ele poderia ter estavam no conhecimento de Cristo. Então, ao conhecer o Senhor, ele considerou tudo perda.
Vamos continuar aqui no verso 8. E ele diz que ele sofreu a perda de tudo e considerou como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele. Aqui começa um aspecto importante daquilo que nós vemos falando e ensinando, achado nele. Nós precisamos entender que a nossa fé não nos faz apenas crer no Senhor Jesus como algo subjetivo, algo na nossa própria mente. Não se trata daquilo que a nossa mente é capaz de absorver, mas se trata daquilo que nós nos tornamos, é estar em Cristo. Quando nós estamos nele, nós somos achados nele. Então, é isso que era o desejo de Paulo. Ele não queria ser um seguidor, ele queria estar em Cristo, ele queria ser achado em Cristo. Ou seja, quando você olha para Cristo, você encontra Paulo. Quando você olha para Paulo, você encontra Cristo. E eu acho que isso é a nossa... eu creio que é isso o nosso objetivo de vida, de ser achados nele. Não é simplesmente ter uma fé, não simplesmente ser participante de uma igreja, ser participante de algo, mas ser achados em Cristo. Olha, que maravilha você poder testemunhar disso e dizer assim, poxa, Paulo está expressando o desejo dele. Mas mais tarde ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, olhem para mim e imitem Cristo que vive em mim. Ser achado em Cristo é ser participante de quem Cristo é. Eu acho que esse é o desejo que precisa estar queimando no nosso coração. E ele diz aqui no verso 9, ainda em seguida, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Aqui ele começa dizendo, eu quero me justificar pela lei. Mais tarde ele vai dizer, acho que em Corinto, a carta aos Coríntios, que ele começa a dizer que ele não julga ninguém, por ninguém é julgado. Se não me engano é o capítulo 4 de 1 Coríntios. Se não for, está ali perto. Nem sempre vem a ideia na cabeça, mas eu não quero abrir aqui para não sair do foco. Mas ele começa a dizer assim que ele não julga ninguém, por ninguém é julgado. E ele é julgado, ele já foi julgado por Cristo. Então o que ele quer dizer aqui é que ele não se baseia mais na justiça humana, mas ele se baseia naquilo que Cristo realizou através dele. Se ele está achado em Cristo e ele deseja ser achado nele, a justiça já foi alcançada e realizada na vida e na pessoa de Jesus. Lembrando que Paulo não encontrou Jesus pessoalmente como os demais discípulos. E mesmo assim foi designado apóstolo pela fé. Jesus apareceu para ele numa visão e ele então foi chamado, comissionado a esse ministério. E aí que nós começamos a falar a respeito da fé. Essa fé que não procede da lei, que não vem da justificativa própria, não vem da justificativa humana, não vem na tentativa de cumprir regras para que possa agradar a Deus, mas vem da fé, uma justiça que vem pela fé no Filho de Deus. A fé que está em Cristo, que procede do próprio Deus e que está baseado naquilo que nós cremos. A partir do momento em que você crê, e aqui é algo importante, você não vai se justificando ou tentando se justificar, ou nem um processo de justificação. A justificação é algo exato, é algo completo e algo já realizado na pessoa de Cristo. Nós nos apropriamos pela fé. Por isso que Paulo diz, ninguém pode me julgar, e eu não julgo ninguém, e não estou querendo me julgar, nem tampouco pela lei, por causa que se eu estou achado nele, se eu estou em Cristo, ele se fez justiça por nós. E esse é o grande pulo aqui da fé, para que saiamos de um estado onde estamos e vamos saltar para o lugar onde desejamos. Porque isso já foi realidade, isso já é realidade em nossa vida, já foi realizado em Cristo Jesus. Então, a tua justiça, meu querido, não depende das tuas ações, depende da tua fé. Não depende daquilo que você está fazendo agora. Não estou tentando ser justo. Não, se trata de se apropriar daquilo que Jesus já te tornou. Você é justificado pelo sangue de Jesus, pela obra consumada de Cristo. Você não tem que fazer esforços para se tornar justo. Você não tem que parecer melhor. Você não deve se esforçar para ser melhor. Se você está em Cristo, achado nele, você é aquilo que Cristo conquistou. Ou seja, será que há injustiça em Cristo? Não há. Se não há injustiça em Cristo, logo, se você está nele, não será achada injustiça em você. Isso é um ponto muito crucial, muito importante para que você possa desenvolver, para que você possa entender. E é algo que se apropria pela fé.